Existe uma guerra acontecendo dentro do cristão, mesmo depois da conversão, mesmo depois do batismo, mesmo depois de anos de igreja. É a batalha contra a carne, desejos que precisam ser dominados, pensamentos que precisam ser vencidos, inclinações que lutam contra a vontade de Deus. Então surge uma pergunta: como o cristão poderá vencer esta guerra interior? Paulo responde em Romanos capítulo 8, versículo 13: se mortificardes pelo Espírito as obras do corpo, vivereis. Mas aqui existe um detalhe importante que muitos cristãos não percebem. A vitória sobre a carne não começa no esforço humano. É exatamente isso que vamos estudar na lição de hoje. Como o Pai e o Espírito Santo trabalham juntos para nos tirar da escravidão do pecado e nos conduzir à herança eterna. Essa verdade muda completamente a maneira com que nós vivemos a nossa fé cristã. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o pastor Eliezer Nunes e aqui nós estudamos juntos as lições da Escola Bíblica Dominical, sempre buscando compreender a palavra de Deus com profundidade teológica, clareza e uma aplicação prática para a nossa vida cristã. Toda semana estou postando também vídeos comentando a lição da Escola Bíblica Dominical dos Jovens. Nosso objetivo aqui no canal é simples: aprofundar o conhecimento da palavra de Deus, fortalecer a igreja e aplicar o ensino bíblico à vida cristã. Antes de começarmos o nosso vídeo, quero pedir algo muito rápido e simples para você. Quero pedir que você deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, porque fazendo isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e passa a distribuí-lo para mais pessoas, que também poderão aprender junto conosco da palavra de Deus. Se possível, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus irmãos, colegas da Escola Bíblica Dominical, e assim você me ajuda a espalhar este ensino da palavra de Deus. Se você quiser também, utilize esse QR Code que aparece aí no canto da tela, ou o link no primeiro comentário que eu deixei fixado, onde você vai ter acesso gratuitamente a um material visual que eu preparei com muito carinho para complementar a sua aula e também os seus estudos de forma geral. Vamos então à lição de hoje, que é a lição de número 11 da nossa revista do primeiro trimestre do ano de 2026, que tem como tema o Pai e o Espírito Santo. O texto áureo da lição de hoje está em Romanos, capítulo 8, versículo 14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Este versículo já nos revela uma das marcas mais profundas da vida cristã. A evidência da filiação espiritual não é apenas uma declaração de fé, é uma vida guiada pelo Espírito Santo. Vamos então à nossa verdade prática, que diz: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Observe algo muito importante aqui. A salvação não é apenas perdão do pecado. Ela envolve três grandes realidades espirituais que eu gostaria que você tomasse nota. Primeiro, é a libertação da escravidão do pecado, a confirmação da nossa filiação em Cristo e a promessa de uma herança eterna. Tudo isso acontece dentro de uma maravilhosa obra operada pela Trindade na vida do cristão. Antes de entrarmos propriamente dito no primeiro bloco da nossa lição, vamos observar algo muito profundo nesse capítulo 8 de Romanos, que eu gostaria que depois você lesse com atenção. Aonde está o nosso texto áureo que lemos? Esse capítulo 8 revela a atuação conjunta do Pai, Filho e Espírito Santo na obra da salvação. Na teologia cristã, esta comunhão perfeita entre as pessoas da Trindade é chamada de pericorese, que é esta interpenetração entre as três pessoas da Trindade, onde o Pai está no Filho, o Filho está no Espírito e assim vice-versa. Isto significa que há uma perfeita unidade, em harmonia entre as pessoas da Trindade. Deus nunca age de forma fragmentada. Jesus disse em João 14, 10 e 11, eu estou no Pai e o Pai está em mim. O cristão não vive apenas para Deus, ele vive dentro da comunhão com Deus. Ou seja, o Pai nos adotou, o Filho nos redimiu e o Espírito habita em nós. A vida cristã, então, é participar desta comunhão maravilhosa do Deus Trino. E é exatamente aí que entra o primeiro ponto da nossa lição de hoje, porque a Bíblia revela que ninguém nasce livre espiritualmente. Primeiro ponto da lição: o Espírito e as dádivas do Pai, da escravidão à filiação. A Escritura revela que o salvo não vive mais sob o domínio do espírito de escravidão,
como diz em Romanos 8, versículo 15. Paulo utiliza aqui uma expressão grega muito significativa, pneuma douleias, que significa literalmente espírito da servidão. Essa expressão descreve exatamente a condição espiritual do ser humano antes da obra redentora de Cristo. Trata-se de um estado de aprisionamento espiritual, marcado por medo, culpa e principalmente incapacidade de libertação. O pecado não apenas influencia o homem, ele escraviza o ser humano. Jesus declarou: todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. João 8,34. Assim, a condição humana sem Cristo é caracterizada por uma servidão moral e espiritual ao pecado. Paulo também explica que essa escravidão estava ligada ao temor da condenação. A consciência culpada gera medo do juízo divino. Por isso, muitos vivem tentando, inconscientemente até, agradar a Deus através de esforços religiosos, mas sem encontrar a verdadeira paz com Deus. A lei, embora tenha sido dada por Deus através de Moisés, não tinha o poder para libertar o ser humano desta condição. Romanos capítulo 7 mostra que a lei revela o pecado, mas não tem poder para vencê-lo. Ela funciona como um espelho, que mostra a sujeira, mas não tem poder para limpar esta sujeira. É neste contexto que surge a maravilhosa realidade da graça de Deus. Paulo afirma que o crente recebeu o espírito de adoção. No grego, essa expressão significa literalmente o espírito da filiação adotiva. Essa palavra que Paulo utiliza, adoção, era usada dentro de um contexto grego para descrever o processo legal pelo qual uma pessoa era oficialmente reconhecida como filho, passando a ter todos os direitos e privilégios da sua família adotiva. A adoção não era simbólica, ela era jurídica e também irrevogável. Essa imagem é profundamente significativa, porque o crente não foi apenas perdoado, ele foi adotado na família de Deus. O teólogo pentecostal Stanley Orton vai destacar que a adoção espiritual é uma das maiores bênçãos da salvação. Ele afirma que a obra do Espírito Santo não apenas transforma o caráter do crente, mas também estabelece uma nova relação com Deus Pai. Assim, a salvação não é apenas libertação do pecado, é a entrada em uma nova família. Essa realidade também tem implicações espirituais profundas, porque o crente experimenta a liberdade da graça. Paulo vai declarar em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dizendo que para a liberdade que Cristo nos libertou, ou seja, a vida cristã, portanto, não é uma forma de escravidão religiosa ligadas a tradições ou a normas, mas sim é uma vida marcada pela comunhão com o Espírito de Deus. É importante acrescentar aqui uma aplicação para você neste ponto, professor e aluno da escola dominical. Muitas pessoas aqui vivem ainda como se estivessem presas a um destino espiritual inevitável. Algumas pessoas temem estar debaixo de maldições familiares, maldições hereditárias, por assim dizer, pecados herdados ou até mesmo ciclos espirituais que elas acreditam que não têm como serem quebrados. Em certos casos, há até mesmo ideias semelhantes ao conceito oriental de karma, que acabam influenciando a forma como algumas pessoas interpretam sua vida espiritual, como se estivessem condenadas a repetir os mesmos erros do passado da sua família ou vivendo ainda sobre a consequência dos tais. A Escritura Sagrada, portanto, rejeita qualquer tipo de fatalismo espiritual. Deus declarou em Ezequiel 18 e 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Esse texto deixa claro que o ser humano é responsável diante de Deus pelas suas próprias escolhas. A culpa espiritual não é transmitida como uma herança inevitável. É claro que existem consequências da legalidade cedida para a operação maligna que muitas pessoas concedem ao praticarem obras que desagradam a Deus. Mas a obra redentora de Cristo quebra toda forma de escravidão espiritual. Paulo declara em Colossenses 1 e 13, dizendo que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa linguagem aqui descreve uma verdadeira transferência de domínio espiritual. O crente não pertence mais ao reino das trevas. Observe o texto bíblico. Não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes comprados, mas com o precioso sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Essa palavra resgatados vai nos descrever a libertação de um escravo mediante o pagamento de um preço. Ou seja, o sangue de Jesus representa o preço definitivo que foi pago para libertar o ser humano da escravidão do pecado. Paulo também vai declarar em Gálatas 3 e 13
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Isso significa que qualquer condenação espiritual que pesava sobre o pecador foi levada por Cristo na cruz. A cruz não apenas perdoa pecados, ela quebra o poder da condenação na vida daquele que recebe a Jesus verdadeiramente em seu coração como Senhor e Salvador da sua vida. A nossa história, meu querido, não é determinada pelo passado, mas sim pela obra redentora de Cristo. O sangue de Jesus estabelece ao cristão uma nova identidade de filho de Deus. O cristão não vive debaixo de um karma espiritual, nem de um destino inevitável. Ele vive debaixo do poder libertador do sangue de Jesus. Segundo ponto da nossa lição, da rebeldia a filho legítimo. Antes da regeneração, a Bíblia descreve a condição espiritual do ser humano como uma vida marcada pela rebeldia e idolatria. Paulo lembra aos coríntios que antes deles serem conduzidos à graça de Deus, eles eram guiados pelos ídolos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2 em diante. Essa afirmação mostra que o pecado não é apenas um erro moral, mas ele é uma condição de alienação espiritual. O ser humano afastado de Deus vive sob influência espiritual equivocada, que direciona toda a sua vida e a sua devoção para aquilo que não agrada a Deus e que tampouco pode salvá-lo. Entretanto, a graça de Deus transforma radicalmente essa realidade. Pela obra da regeneração, que é operada através do Espírito Santo, o pecador não apenas recebe perdão, ele é inserido em uma nova posição espiritual. E que posição seria esta? Paulo responde em Romanos 8,16. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse texto revela uma dimensão muito profunda e pessoal da nossa experiência cristã, porque o testemunho do Espírito Santo é uma confirmação interior da nossa filiação espiritual. Não se trata apenas de uma declaração externa ou de uma crença intelectual, mas sim de uma convicção espiritual, produzida pelo próprio Espírito Santo no coração do crente. O apóstolo Paulo também vai mencionar essa realidade em 2 Coríntios 1:22, quando ele diz que Deus nos selou e nos deu o Espírito Santo em nosso coração como garantia. Esse testemunho interior está ligado e concede ao cristão o privilégio de se referir a Deus como Abba Pai. A expressão Abba é aramaica, que era usada no contexto familiar da época, é uma expressão semelhante a papai na língua portuguesa. O fato de Paulo manter este termo aramaico no texto indica já que os cristãos dos primeiros séculos também usavam essa forma para se dirigir a Deus. E esta linguagem revela, então, que a oração cristã não é apenas formal ou ritualística, ela é um diálogo relacional. O crente se aproxima de Deus não como um estranho, forasteiro, mas sim como um filho que fala no íntimo com seu pai. Essa mesma expressão foi usada por Jesus lá no jardim do Getsêmani, veja em Marcos 14:36, demonstrando a profundidade da comunhão que havia entre o pai e o filho. E aqui eu quero deixar uma aplicação espiritual para você neste ponto. Muitas pessoas vivem buscando aprovação espiritual, tentando provar que são dignas do amor de Deus. Essa mentalidade faz com que a vida cristã seja vivida como uma tentativa constante de merecer aceitação. Contudo, a Escritura apresenta uma realidade completamente diferente. A nossa filiação não foi conquistada por mérito humano, mas ela nos foi concedida pela graça divina. Veja que João afirma em João, capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, o Pai deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. O acesso à família de Deus, então, não acontece por desempenho religioso, mas sim pela obra redentora de Cristo. Quando o Espírito Santo testifica em nosso interior que nós somos filhos de Deus, o crente deixa de viver com uma mentalidade de escravo e passa agora a desfrutar da confiança de um filho genuíno. Isso muda completamente a forma com que nós nos relacionamos com Deus. Por isso que o autor aos Hebreus vai afirmar: cheguemo-nos, pois, com confiança diante do trono da graça. Hebreus 4:16. Essa verdade confronta uma das maiores crises do nosso tempo contemporâneo. Veja bem, que é a crise de identidade. Muitas pessoas, você sabia que muitas pessoas passam a vida inteira tentando descobrir quem são de verdade, buscando validação nos seus relacionamentos,
conquistas, até mesmo na sua aparência física ou no seu reconhecimento social. No entanto, a identidade mais profunda do ser humano é encontrada quando ele descobre que foi reconciliado com Deus por meio da obra de Jesus Cristo. Isso nos ajuda a compreender o que Paulo afirma em Colossenses 3:3. Veja bem, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso significa que a identidade do cristão não está mais definida pelas opiniões das pessoas, convenções da sociedade ou pelo sucesso ou conquistas que ela venha a ter na sua vida. Na verdade, nossa verdadeira identidade, a nossa vida está guardada em Cristo. Quem compreende que a sua vida está escondida em Cristo, deixa de viver tentando provar seu valor diante dos outros e passa a viver com a segurança de quem já foi recebido como filho pelo Pai Celestial. Outro aspecto importante desta filiação é que ela produz em nós uma transformação moral. O apóstolo João vai escrever: amados, agora que somos filhos de Deus, lá em 1 João 3:2, e logo em seguida ele vai acrescentar que esta esperança nos leva a purificarmos a nossa vida, 1 João 3:3. Ou seja, a consciência de que somos filhos de Deus não vai nos conduzir a um estado de negligência espiritual porque já fomos aceitos. Não, mas ela vai nos levar a uma busca pela santidade, porque quem reconhece a Deus como Pai deseja viver de maneira que honre este relacionamento, procurando em tudo agradar ao seu Pai Celestial. Pecado não é aquilo que eu acho que não seja bom para mim. Pecado é tudo aquilo que desagrada ao meu Pai. E este entendimento muda completamente o nosso relacionamento cristão, porque simplesmente a religião só vai produzir pessoas que servem a normas, mas o Evangelho de Jesus transforma pecadores em filhos de Deus. Terceiro tópico deste nosso item vai dizer: das trevas à plenitude do Espírito. A Bíblia frequentemente vai usar a imagem das trevas para descrever a condição espiritual da humanidade que está afastada de Deus. Efésios 5:8 vai declarar: noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Observe que Paulo não diz apenas que os crentes estavam em trevas, mas diz que eles eram trevas. Ou seja, isso mostra que o pecado não é apenas um ambiente espiritual, mas é uma condição que afeta o interior do ser humano. As trevas simbolizam ignorância espiritual, alienação às coisas de Deus e domínio do pecado. Colossenses 1:13 afirma que Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esta mudança não é apenas moral, ela é espiritual e ontológica, ou seja, ela muda a essência do ser humano. Essa transição, então, das trevas para a luz é descrita como um ato gracioso do Pai. O apóstolo Pedro vai dizer na primeira epístola 2:9 que nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa expressão revela que a iniciativa da salvação é divina. O homem não encontra a luz por si mesmo, por mais que procure. Ele é chamado por Deus para fora das trevas. O sinal dessa nova vida é a presença do Espírito Santo habitando na vida do cristão. Gálatas 4:6 vai declarar: porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Olha a Trindade agindo aí na vida do cristão. Esse envio do Espírito confirma a adoção espiritual do cristão. O Espírito não apenas habita no crente, mas ele também produz no cristão, como consequência, uma nova vida. O pastor César Moisés de Carvalho vai destacar que a presença do Espírito Santo é a marca distintiva da nova vida em Cristo, enfatizando que a atuação do Espírito Santo não apenas inicia uma nova vida espiritual, mas ela também forma um novo caráter no cristão. É o Espírito Santo quem convence do pecado, João 16:8. É o Espírito Santo que ilumina a nossa compreensão da palavra de Deus, 1 Coríntios 2:12, e é ele que nos fortalece na luta contra a carne, Gálatas 5:16, e ele ainda produz em nós o fruto espiritual que vai refletir o caráter de Cristo, Gálatas 5:22 e 23. Assim, a presença do Espírito Santo não é apenas uma doutrina a ser confessada, mas ela é uma realidade viva que transforma o cristão de dentro para fora. Essa presença do Espírito também se manifesta no poder para servirmos a Deus. O Espírito Santo é quem capacita a igreja para cumprir a sua missão no mundo, como eu falei e estudamos juntos na lição da semana passada.
conforme Jesus declarou lá em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Dessa forma, o Espírito Santo envolve tanto uma transformação interior quanto uma capacitação para o serviço no reino de Deus. Isso significa que o cristão não vive mais guiado pela ignorância espiritual. Ele agora caminha na luz da revelação de Deus, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O verdadeiro sinal de que pertencemos a Deus e dessa plenitude na nossa vida não é apenas o que sabemos sobre Deus, mas sim a forma com que o Espírito Santo conduz a nossa vida. Porque no fim das contas, meu irmão, a vida cristã não é apenas o que dizemos ter de Deus, mas sim o quanto Deus governa as nossas vidas. Esse é o assunto do nosso próximo tópico, que é o segundo item da nossa lição, que diz: o Espírito nos guia na vontade do Pai. Os filhos são guiados pelo Espírito. Aqui surge uma pergunta muito importante para a vida cristã. Como saber se estamos realmente sendo guiados pelo Espírito? Ou será que estamos só seguindo as nossas próprias vontades? Paulo apresenta em Romanos 8,14 uma das afirmações mais profundas sobre a identidade do cristão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nesse texto, o apóstolo não está descrevendo apenas uma experiência espiritual ocasional, mas uma característica permanente da vida cristã. A marca distintiva de um verdadeiro filho de Deus não é simplesmente a profissão verbal da sua fé, mas é uma vida conduzida pelo Espírito Santo. A palavra guiados pelo Espírito que ele usa no grego é agontai, e aparece no tempo presente passivo, indicando uma ação contínua, ou seja, isso significa que o Espírito Santo exerce uma orientação constante sobre a vida do crente. A imagem que o termo sugere é a de alguém sendo conduzido pela sua mão. Assim como um pai guia seu filho pelo caminho correto, o Espírito Santo conduz o crente no caminho da vontade de Deus. Essa orientação não é mística ou subjetiva no sentido de estar desligado, desvinculada da revelação bíblica. O Espírito Santo guia principalmente por meio das Escrituras, a palavra de Deus revelada. Jesus declarou que o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. João 16,13. Isso significa que a direção espiritual autêntica nunca vai contradizer as Escrituras. Pelo contrário, o Espírito ilumina a mente do crente para ele compreender a palavra de Deus e aplicá-la diariamente na sua vida. O teólogo pentecostal Gordon Fee vai observar que na teologia de Paulo, a vida no Espírito Santo é a essência da existência cristã. Ser guiado pelo Espírito Santo significa viver de uma forma ativa na presença de Deus, permitindo que o Senhor molde as nossas decisões, atitudes e prioridades da nossa vida. Essa direção do Espírito também se opõe à inclinação da carne. Paulo afirma em Gálatas 5,16: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, aqui nós vemos um contraste entre as duas forças que disputam a orientação da vida humana, a carne e o espírito. A carne representa a natureza humana caída, inclinada ao egoísmo e ao pecado. O espírito, por sua vez, conduz o crente para a santidade e para o caminho da vontade de Deus. Ao falar sobre direção espiritual, também é importante compreendermos algo muito rico que a palavra de Deus nos ensina e eu quero compartilhar com você. A Bíblia apresenta diferentes maneiras pelas quais a vontade de Deus se manifesta. Na teologia, costuma-se falar em 3 aspectos da vontade divina: a vontade decretiva, a vontade diretiva e a vontade permissiva de Deus. A vontade decretiva refere-se ao plano soberano de Deus, que certamente se cumprirá na história. Esse aspecto da vontade divina inclui os propósitos eternos do Senhor, envolvendo a redenção e o próprio governo do mundo. Já a vontade diretiva diz respeito àquilo que Deus revela claramente na sua palavra como um padrão de vida para o cristão. Trata-se da vontade moral de Deus, aquilo que ele deseja que os seus filhos pratiquem. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4:3 vai afirmar: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Já a vontade permissiva de Deus refere-se a situações em que Deus permite que certas coisas aconteçam dentro da liberdade humana, ainda que elas não representem o seu ideal moral. Quando falamos a vontade permissiva de Deus, entramos no campo da responsabilidade humana. A Bíblia ensina que Deus criou o ser humano com capacidade de escolha moral.
A própria Escritura apresenta essa realidade. Em Deuteronômio 30:19, Deus declara ao povo de Israel: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho posto diante de ti dois caminhos, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Esse texto mostra que Deus chama o ser humano a responder livremente à sua vontade. A graça divina convida, orienta, capacita o ser humano através da graça preveniente, mas o ser humano continua sendo responsável pelas suas decisões. É neste contexto que também podemos compreender aquilo que alguns teólogos chamam de ação corretiva de Deus. Quando o ser humano se afasta da vontade revelada do Senhor, Deus pode agir disciplinando e redirecionando a sua vida. Uma disciplina que não é uma condenação judicial, mas é uma correção paternal. Hebreus 12:6 afirma: porque o Senhor corrige aquele que ama e açoita qualquer que recebe por filho. A história de Jonas ilustra muito bem essa dinâmica. Deus revelou para Jonas a sua vontade diretiva, que ele fosse até Nínive pregar. Jonas, porém, decidiu fugir. Deus permitiu a escolha de Jonas, mas interviu de uma maneira corretiva, por meio da tempestade no mar, enviando aquele grande peixe e trazendo Jonas de volta ao caminho da obediência. Assim, esses três elementos estão atuando juntos: a liberdade humana, a permissão divina e a correção graciosa de Deus. Agora veja uma aplicação que eu tenho para você aqui neste ponto. Deus continua trabalhando na vida de seus filhos para conduzi-los novamente ao caminho da sua vontade. Por isso, compreender essa verdade nos ajuda a perceber que as nossas escolhas realmente importam. Deus nos guia pelo seu Espírito, mas espera que nós respondamos com obediência. Quando seguimos a direção de Deus, caminhamos pela sua vontade que é perfeita. Quando resistimos, podemos experimentar as consequências das nossas decisões. Mas mesmo assim, Deus continua atuando para nos corrigir e nos trazer de volta ao caminho de vida. Muitas vezes nós desejamos descobrir a vontade de Deus para decisões importantes da vida, como casamento, profissão, ministério, etc. No entanto, antes de buscar direção para grandes escolhas, o crente precisa perguntar se ele já está obedecendo aquilo que Deus revelou claramente na sua palavra. Quem aprende a obedecer à vontade revelada de Deus nas Escrituras desenvolve sensibilidade espiritual para discernir a direção de Deus em todas as áreas da sua vida. E aí eu pergunto a você, professor da escola dominical, inclusive para compartilhar este questionamento com seus alunos e a você que me acompanha agora. Como está a sua sensibilidade com a direção do Espírito Santo? Você faz parte dessa onda de cristãos que tem por aí que somente vão atrás de profecias em busca de uma palavra revelada? Pense nisso. Segundo tópico da nossa lição. O Espírito opera a mortificação da carne. Bom, esse trecho é muito importante da nossa lição. Vem comigo. Se somos filhos de Deus, por que ainda nós lutamos contra a carne? Romanos 8:13 apresenta um princípio essencial da vida cristã. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Esse versículo mostra que a vida no Espírito não significa ausência de luta espiritual. Pelo contrário, a vida cristã envolve um processo contínuo de mortificação do pecado. A palavra grega utilizada por Paulo para mortificar é thanatou, que significa literalmente fazer morrer. A ideia é a de eliminar progressivamente aquilo que pertence à nossa velha natureza humana pecaminosa. Essa linguagem revela que a santificação não é apenas evitar determinados comportamentos, mas é combater ativamente aquilo que se opõe à vontade de Deus na nossa vida. Entretanto, Paulo deixa claro que essa mortificação não é operada simplesmente pelo esforço humano. Ela ocorre pelo Espírito. Isso significa que a vitória sobre o pecado depende da ação capacitadora do Espírito Santo. O ser humano por si mesmo não possui poder para vencer a sua inclinação pecaminosa, mas o Espírito Santo concede a ele força espiritual para resistir às tentações e transformar o seu coração dia a dia. Ao mesmo tempo, o crente não deve assumir uma postura passiva. A Bíblia apresenta diversas exortações que nos mostram a responsabilidade humana nesse processo. Paulo fala sobre despir-se do velho homem, Efésios 4:22, crucificar a carne, Gálatas 5:24, e fazer morrer a natureza humana, Colossenses 3:5. Esses textos revelam que a santificação envolve disciplina espiritual,
vigilância e obediência. É aqui que o teólogo Stanley Orton destaca que o Espírito Santo não apenas revela o pecado, mas ele também concede poder para vencê-lo, ao contrário daquilo que a lei fazia. A santificação é uma obra progressiva, na qual o Espírito transforma o caráter do crente à medida que ele vai se submetendo à vontade de Deus. Essa dinâmica espiritual também revela que a graça capacita o crente a viver em santidade. Romanos 6,14 afirma: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aqui eu deixo uma aplicação para você. A vida cristã exige vigilância espiritual. O crente não pode tratar o pecado com indiferença. A mortificação da carne significa identificar e rejeitar atitudes, pensamentos e práticas que não agradam a Deus, confiando no poder do Espírito para viver em santidade. Entretanto, é importante compreender corretamente o que a Bíblia quer dizer com mortificar a carne. Você sabia que ao longo da história, algumas tradições religiosas interpretam este conceito como uma forma de penitência física, na qual a pessoa tenta vencer o pecado castigando o próprio corpo. Práticas como jejuns extremos, privações severas ou até mesmo formas de autopunição foram vistas por alguns como meios de alcançar a santidade. Contudo, essa não é a ideia apresentada na Bíblia Sagrada. A Bíblia não ensina que a santidade é produzida pelo sofrimento físico imposto ao corpo. O problema fundamental do pecado não está no corpo em si, mas na natureza pecaminosa que habita no ser humano. Castigar o corpo não transforma o coração de ninguém. O próprio apóstolo Paulo adverte contra esse tipo de religiosidade. Lá em Colossenses 2:23 ele diz assim: quando fala dessas práticas ascéticas que têm aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não têm valor algum contra os impulsos da carne, porque elas não trazem libertação, meu irmão. Ou seja, a disciplina exterior pode parecer espiritual, mas não possui poder para transformar a natureza interior do ser humano. A mortificação bíblica não consiste em punir o corpo, mas é submeter a vida à ação transformadora do Espírito Santo. O Espírito trabalha no interior do crente, renovando a sua mente, fortalecendo a sua vontade, produzindo nele um novo padrão de vida. É isso que Paulo afirma em Gálatas 5,16: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Isso significa que a verdadeira vitória sobre o pecado não vem de práticas externas ou de autopunição, mas de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. À medida que o crente se aproxima de Deus, ele alimenta a sua vida espiritual através da palavra, da oração, da comunhão, e o Espírito Santo fortalece dia a dia a sua capacidade de resistir ao pecado. Mortificar a carne não é castigar o corpo, é permitir que o Espírito Santo transforme o coração. Não adianta disciplinar o corpo se o coração continua sendo governado pela carne. Me diga uma coisa: será que esse estudo bíblico está te ajudando de alguma forma ou tem abençoado sua vida? Se esse conteúdo tem edificado você, aproveite esse momento para deixar o seu like aqui no vídeo, deixe o seu comentário, interaja comigo ali nos comentários, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações, porque toda semana temos estudos da Escola Dominical aqui no nosso canal. Muito bem, vamos continuar o nosso estudo, porque agora eu quero mostrar para você algo muito importante sobre a atuação do Espírito Santo na obra de salvação. E é o terceiro subtópico deste item: o Espírito age conforme o plano do Pai. A redenção apresentada no Novo Testamento é profundamente trinitária. Gálatas 4, do 4 a 6, descreve essa obra de uma forma clara. O Pai enviou o Filho para realizar a redenção e enviou o Espírito para aplicar essa redenção no coração dos crentes. Essa realidade revela a perfeita harmonia entre as pessoas da Trindade na obra da salvação. O apóstolo Paulo afirma que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Essa expressão plenitude dos tempos, que nós já estudamos em lições anteriores, indica o momento exato determinado por Deus na história para realizar o seu plano redentor. Isso demonstra que a salvação não foi um evento improvisado, mas ela fazia parte de um propósito eterno de Deus. O Filho foi enviado para realizar a obra da redenção. Por meio da sua morte e ressurreição, Cristo pagou o preço pelo pecado e abriu o caminho para a reconciliação com Deus. Entretanto, a aplicação desta obra na vida do crente é realizada pelo Espírito Santo. E é o Espírito quem convence do pecado, gera novo nascimento e confirma essa filiação espiritual. Dessa forma, o Espírito Santo atua como aquele que torna real
a experiência humana daquilo que Cristo conquistou na cruz. O pastor César Moisés de Carvalho ainda observa que a obra do Espírito Santo na vida do cristão deve ser compreendida dentro da economia da Trindade. Ele afirma que o Espírito não age de maneira isolada, mas sim em uma perfeita harmonia com o propósito do Pai e a obra do Filho. Essa verdade é reforçada pelo ensino de Paulo em 1 Coríntios 2:10. Veja bem esse texto. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O texto revela que o Espírito Santo conhece plenamente os propósitos do Pai. Ele não apenas é um mensageiro divino, mas ele é aquele que participa da própria realidade da vida de Deus. Por isso, quando o Espírito Santo atua na vida do crente, ele não está apenas transmitindo informações espirituais, mas ele está comunicando aquilo que procede diretamente do próprio coração de Deus. O Espírito conhece os pensamentos de Deus e revela ao crente aquilo que é necessário para a sua vida espiritual. Cada pessoa da Trindade participa plenamente da obra da salvação, revelando então uma unidade e harmonia perfeita do Deus triuno. E eu deixo aqui uma aplicação para você. Compreender essa dimensão trinitária da salvação fortalece a segurança do crente. A salvação não depende da instabilidade humana, mas do propósito eterno de Deus. O Pai planejou, o Filho realizou e o Espírito aplica continuamente essa obra na nossa vida. O Espírito de Deus que habita em você conhece as profundezas do coração do Pai. Por isso, quando ele dirige sua vida, ele está conduzindo você segundo os propósitos eternos de Deus. Vamos ao terceiro item da nossa lição. A Trindade nos conduz à herança eterna, herdeiros de Deus por adoção. A doutrina da herança espiritual está profundamente ligada à doutrina da adoção. Paulo apresenta um dos benefícios da filiação, dizendo em Romanos 8,17: se nós somos filhos, somos logo herdeiros, e herdeiros de Deus. Essa declaração revela uma das verdades mais extraordinárias da salvação, porque o crente não apenas é perdoado, ele também é feito participante da herança divina. O termo grego utilizado por Paulo para herdeiro, kleronomos, que é uma palavra utilizada no contexto jurídico desde a época romana para designar alguém que possui direito legítimo aos bens de uma herança. No mundo romano, o conceito de herança estava diretamente ligado à filiação. Somente filhos possuíam o direito legal de receber os bens do pai. Por isso, quando Paulo afirma que os crentes são herdeiros, ele está enfatizando que a adoção espiritual concede ao cristão pleno direito às promessas de Deus. É importante compreender que essa herança não é conquistada por mérito humano, ela é recebida pela graça divina. Efésios 1:5 vai dizer: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A herança espiritual é, portanto, uma iniciativa graciosa de Deus Pai. Essa herança também possui uma dimensão trinitária. O Pai é aquele que planeja e garante a herança. O Filho conquistou a herança por meio da sua obra redentora. E o Espírito Santo atua como uma garantia de recebimento dessa herança. Em Efésios 1, 13 e 14, Paulo afirma que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Isso é, a garantia antecipada de que aquilo que Deus prometeu será plenamente realizado. Stanley Orton também destaca que a presença do Espírito no crente funciona como uma antecipação da glória futura. Segundo ele, o Espírito é evidência de que o crente já pertence à família de Deus e de que a sua herança espiritual está assegurada. Essa herança inclui bênçãos presentes e futuras. Entre as bênçãos presentes estão a justificação, a regeneração, a reconciliação com Deus e a nova vida em Cristo. Romanos 5:1 declara que, justificados pela fé, temos paz com Deus. Mas essa herança também possui uma dimensão futura. Ela inclui a vida eterna, a glorificação e a plena comunhão com Deus por toda a eternidade. Por isso, significa que a salvação não é apenas um evento passado, mas é um processo que culminará na nossa glorificação final. A aplicação espiritual aqui para você neste ponto da lição. Compreender que somos herdeiros de Deus muda a nossa perspectiva de vida. Isso significa que a nossa identidade espiritual não está baseada no que conquistamos ou no nosso mérito, mas unicamente naquilo que recebemos de Cristo. Quando o crente entende que é herdeiro de Deus, ele ora com liberdade, ele vive com esperança e ele enfrenta as dificuldades sabendo que a sua história não termina aqui neste mundo.
Essa verdade corrige uma visão excessivamente materialista da vida, como nós vemos hoje na cultura secular. Em uma cultura que valoriza muito conquistas terrenas, o cristão precisa lembrar que a sua verdadeira herança não está nos bens deste mundo, mas ela está na comunhão eterna com Deus. Como Jesus diz em Mateus 6:20, devemos ajuntar tesouro no céu. Segundo Coríntios capítulo 5, versículos 1 e 2, é um texto maravilhoso da palavra de Deus, que ele diz assim: sabemos, pois, que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Aleluia. Paulo utiliza aqui a linguagem de uma tenda ou de um tabernáculo para falar do corpo humano e da vida presente. Assim como o tabernáculo era uma tenda móvel, provisória, e fazia parte daquela caminhada no deserto, também a nossa existência nesse mundo é passageira. Então Paulo usa essa imagem para dizer: nosso corpo atual é uma estrutura provisória, como uma tenda no caminho. Por isso que ele diz no versículo 2, e neste tabernáculo gememos, porque sentimos fraquezas, envelhecimento, sofrimento, mortalidade. No entanto, o apóstolo declara que existe uma realidade muito maior preparada por Deus, uma habitação eterna. Essa afirmação reforça exatamente a verdade que estamos estudando nesta lição, porque o crente não vive apenas para esta realidade presente, ele deve viver com a esperança de uma herança eterna que foi preparada por Deus. Por isso que o apóstolo Paulo também faz um alerta muito sério em 1 Coríntios 15:19. Se esperamos em Cristo somente para as coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em outras palavras, o evangelho não se limita a melhorar a nossa vida presente, realidade financeira, carro, casa, cargos, status, reconhecimento ou qualquer outra coisa. A esperança cristã ultrapassa o limite dessa existência. A nossa fé aponta para algo muito maior, a redenção completa, a glorificação e a comunhão eterna com Deus. Por isso, viver como herdeiro de Deus significa que as circunstâncias do presente não definem nosso destino eterno. Há uma herança incorruptível preparada pelo Pai para todos aqueles que estão em Cristo. E aqui inicia o segundo tópico deste item da lição: co-herdeiros de Cristo por filiação. Ora, em Romanos 8:17 continua afirmando que os crentes não são apenas herdeiros de Deus, mas também são co-herdeiros de Cristo. O que é ser co-herdeiro? Enquanto ser herdeiro de Deus foca na origem da herança, que o Pai a providenciou, ser co-herdeiro de Cristo foca na nossa união vital com o Senhor Jesus. Isso significa que não recebemos uma fatia da herança de Deus enquanto Cristo fica com o resto. Não, nós recebemos a mesma herança que ele possui. É uma posse compartilhada da glória, do governo e da presença do Pai. Cristo é o Filho eterno de Deus, o primogênito entre muitos irmãos, como diz em Romanos 8:29. Deixa eu falar de um modo mais claro para você. Diferente de uma herança humana, onde o herdeiro só toma posse quando o testamentário morre, na herança divina, o doador é eterno. Cristo, o herdeiro original, morreu para nos incluir no testamento e ressuscitou para garantir que a herança será entregue para nós. Ele não é apenas quem divide aquilo que tem conosco, ele é o fiador, que assegura que nenhum co-herdeiro que for fiel até o fim ficará de fora da mesa do Pai. Entretanto, Paulo apresenta um aspecto importante dessa realidade. Ele afirma que se somos co-herdeiros de Cristo, também participaremos do seu sofrimento, porque o texto diz: é certo que se com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Isso revela um princípio fundamental da vida cristã. A glória futura está ligada à fidelidade no nosso presente. Cristo foi exaltado após passar pela cruz. Da mesma forma, o seu discípulo é chamado a perseverar em meio às lutas, às dificuldades e provações da vida. O apóstolo Paulo explica essa perspectiva em Romanos 8:18, quando declara que as aflições do tempo presente não dá para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa afirmação não minimiza o sofrimento humano, mas ela coloca-o dentro de uma perspectiva eterna, de algo maior. O teólogo Gordon Fee observa que a participação nos sofrimentos de Cristo não significa apenas suportar dificuldades,
mas é viver de maneira fiel ao Evangelho, em um mundo que muitas vezes se opõe aos valores do reino de Deus. O sofrimento cristão está ligado, então, à fidelidade e à verdade do Evangelho. A aplicação espiritual para a sua vida que eu deixo aqui neste ponto. A vida cristã não promete ausência de dificuldade. Pelo contrário, seguir a Cristo muitas vezes envolve renúncia, perseverança, tomar a cruz dia após dia e seguir o Senhor. No entanto, o crente vive com uma esperança interior de que a glória futura superará qualquer sofrimento do presente. Vamos ao terceiro ponto da lição. O pai administra o tempo da herança. Paulo utiliza em Gálatas 4, 1 e 2 uma metáfora muito interessante para explicar o tempo da nossa herança. Ele compara a condição espiritual do povo de Deus antes da plenitude da revelação de Cristo com a situação de um herdeiro que ainda é menor de idade. No contexto cultural do mundo antigo, mesmo que uma criança fosse herdeira legítima, durante a sua infância, ela permanecia sob a supervisão de tutores e administradores até atingir a maturidade estabelecida pelo pai. Era o papel do chamado aio. Paulo usa essa linguagem para ilustrar o período da antiga aliança. Embora Israel tivesse recebido as promessas de Deus, ainda aguardava o momento determinado para que a manifestação plena da sua redenção se concretizasse. Esse momento chegou com a vinda de Cristo, quando, segundo Paulo, foi na plenitude dos tempos. Essa metáfora revela que Deus é soberano sobre o tempo e sobre a história da redenção. O Pai não apenas prometeu a herança, mas ele é quem determina o momento apropriado para a sua manifestação. O conceito bíblico de tempo inclui a ideia de kairos, que significa um tempo oportuno determinado por Deus. Enquanto o tempo cronológico que usamos aí no nosso relógio, o tempo cronos, segue uma sequência natural, o tempo kairos representa um momento divinamente escolhido para a realização de um propósito divino. Eclesiastes 3:1 afirma: tudo tem seu tempo determinado. Isso significa que Deus conduz a história de acordo com a sua sabedoria perfeita. Romanos 8:28 reforça essa verdade ao afirmar que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O teólogo Stanley Orton ainda vai ressaltar que a confiança na soberania de Deus sobre o tempo fortalece a nossa fé. Quando entendemos que Deus governa o tempo e a história da nossa vida, nós aprendemos a esperar com confiança pelo cumprimento das promessas divinas. E aqui eu deixo uma aplicação para você. O crente precisa aprender a confiar no tempo de Deus. Assim como um pai terreno determina o momento certo para que o filho receba a sua herança, Deus também conhece o tempo oportuno para cumprir cada uma das promessas que ele tem. Ele não age de forma precipitada e nem tardia. Tudo acontece dentro da sua sabedoria perfeita. Muitas promessas de Deus são cumpridas progressivamente ao longo da caminhada cristã, mas algumas bênçãos são experimentadas já nessa vida, enquanto outras serão plenamente realizadas somente na eternidade. Por isso que o crente é chamado a confiar na providência divina. Mesmo quando não compreendemos os processos da vida, sabemos que Deus continua governando a história. Aprender a confiar no tempo de Deus produz maturidade espiritual, porque a fé não se manifesta apenas quando nós recebemos aquilo que esperamos, mas também quando aprendemos a descansar enquanto aguardamos o cumprimento das promessas de Deus. Por isso, a vida cristã não é apenas sobreviver a este mundo, é caminhar todos os dias em direção à eternidade. É viver como filhos, guiado pelo Espírito. É viver com os olhos voltados para a herança que o Pai nos preparou. E eu quero deixar uma pergunta final para você refletir. Você tem vivido apenas para as coisas desta vida ou tem caminhado com a consciência de que existe uma herança eterna, muito maior, preparada por Deus para você? Quando entendemos essa verdade, toda a nossa perspectiva muda. Nossas decisões mudam, nossa forma de viver muda, nossa esperança muda, porque passamos a viver não apenas para o presente, mas para aquilo que Deus nos preparou na eternidade. Se esse estudo da palavra de Deus abençoa a sua vida, quero pedir algo muito simples a você. Deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, ativando o sininho das notificações, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas para que possa também divulgar o nosso conteúdo da Escola Dominical. Se você quiser acessar os slides que eu preparei como esse material complementar para os seus estudos,
clique no link no comentário fixado ou acesse através do QR Code aqui na tela. E eu quero ler com você agora a nossa conclusão. O Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo, habita em nós, orienta e santifica o crente. A igreja deve viver sob essa consciência. Pertencemos ao Pai, somos guiados pelo Espírito e glorificando ao Filho. Muito obrigado por ter ficado até aqui ao final deste vídeo. Obrigado por acompanhar o nosso conteúdo de estudos bíblicos. Que Deus abençoe sua vida e até a semana que vem no estudo da próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.